Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sejam todos bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui na minha casa para rezarmos um pouco e meditarmos a Palavra de Deus. Você que reza a Palavra de Deus todos os dias, reza com a Palavra de Deus, está percebendo que nós estamos agora meditando sobre esses momentos de oração, de despedida de Jesus, onde Jesus faz como que um levantamento de tudo aquilo que ele vivenciou e ao mesmo tempo nós vamos aprendendo o porquê é que Jesus vai rezando e vai nos orientando. O Evangelho de hoje, ele vai nos dar como que esse fechamento. Por que é que Jesus fez aquela oração ontem e antes de ontem? É justamente para nos dar essa explicação de hoje. Então preste bem atenção no Evangelho de hoje para que nós possamos viver o que a palavra nos pede e viver também esta orientação de Jesus. O Evangelho é retirado de João, capítulo 17, versículos 20 ao 26. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, está em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Ao longo desses últimos dias, Jesus faz essa oração ao Pai, falando da nossa realidade no mundo terreno, no mundo das criaturas. E é interessante quando nós olhamos a palavra, porque Jesus pede ao Pai para que o Pai nos proteja. Não quer dizer que Ele vá nos tirar do mundo, porque no mundo nós temos uma missão. Nós, enquanto filhos de Deus, enquanto discípulos de Jesus, nós temos uma missão. Jesus teve uma missão enquanto esteve conosco. E se reconstruir a aliança que foi perdida pelo pecado. Agora nós também, como discípulos de Jesus, continuamos, cada um no seu tempo, cada um na sua história. E o Evangelho de hoje nos fala desse núcleo central. Para que tudo isso? Para que eles cheguem à unidade perfeita. É para isso que Jesus reza ao Pai, para que nós possamos ter esta unidade perfeita. Você vai dizer assim, mas isso é praticamente impossível. Para nós, enquanto seres humanos, eu concordo. Mas se nós nos deixar influenciar, se nós nos deixar dirigir pelos ensinamentos de Deus, essa unidade perfeita, sim que é possível. Por quê? Porque ela depende de mim, depende de você, depende do nosso vizinho, depende do nosso irmão que está longe, do nosso colega de trabalho, do dono da empresa onde a gente trabalha. Então depende dos seres humanos. Você consegue me entender? As coisas estão nas nossas mãos. O problema é isso que nós temos nas nossas mãos. Às vezes nós não conseguimos administrar a nossa liberdade. Nós não conseguimos administrar aquilo que está
no nosso íntimo, os nossos sentimentos. Por isso, São João da Cruz vai escrever sobre esta purificação dos sentidos. O grande problema nosso está nos nossos sentidos. O grande problema nosso muitas vezes está na visão, está na audição, está naquilo que a gente fala. Então nós precisamos dessa purificação. Às vezes a gente diz, não, mas é uma palavra que é inocente. Eu não vejo maldade naquilo que eu falei. Você não vê maldade, mas a pessoa que escutou, sim. Eu não vejo maldade em olhar para as pessoas da maneira que eu olho, mas as pessoas que são olhadas veem. Então as coisas elas não podem ser analisadas simplesmente do meu ponto de vista. Eu preciso entender o que se passa no nosso meio. Senão nós não vamos conseguir esta unidade perfeita. Por isso a paz que se constrói deve ser uma paz vivenciada na minha vida, na vida do outro também. Então nós precisamos viver esse contexto de paz. Se eu tenho paz simplesmente para mim, não é uma paz verdadeira. É uma paz como sentimentalismo. Eu me sinto em paz. Mas eu me sentir em paz não quer dizer que nós estamos em paz. Você consegue me entender? A oração que Jesus faz ao Pai é assim. Jesus pede sempre esta proteção. Proteja esses que tu me deste. Que eles possam viver a unidade assim como eu e tu vivemos esta unidade. Que eles possam receber esse conhecimento assim como eu conheci. E esse conhecimento que eu passei para eles, que eles possam vivenciar esse conhecimento. E assim Jesus vai descrevendo tudo isso que ele viveu, toda essa relação com o Pai. E assim como nós conhecemos o Pai, porque Jesus nos tornou, nos trouxe, Deus para perto de nós. Como é bom ter um Deus perto de nós. E você vai dizer, sim, mas então com a ascensão do Senhor nós nos distanciamos de Deus? Eu digo que não, e em outras vezes nós já refletimos sobre isso. Com a ascensão do Senhor, eis que inicia o tempo do Espírito. E é o Espírito Santo que permanece agora junto de nós, que é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então é esta unidade na Trindade. Onde está um, estão os três. E agora nós estamos na presença do Espírito Santo. Que nós possamos sentir o Espírito Santo hoje em nosso coração e que nós possamos lutar para viver esta unidade perfeita. Procure analisar as coisas não só a partir de você, mas quando você fala alguma coisa, procure se colocar no lugar do outro. Procure sentir o que o outro está sentindo. Não faça julgamentos. Meça um pouco as suas palavras. Às vezes, o silêncio é um bom remédio. Pense sobre isso. Vamos pedir a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia, um bom trabalho e até o próximo programa.